Nós temos uma história muito interessante na Palavra de Deus, acontecida com o apóstolo Paulo e Silas. Silas, que no futuro veio a ser um apóstolo também na igreja primitiva. Mas neste momento ele estava apenas acompanhando o apóstolo Paulo numa das suas jornadas. O apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias e uma 4ª viagem preso, levado para Roma, mas Silas estava em uma destas viagens acompanhando o apóstolo Paulo. E eles chegaram, olha, este relato está em Atos, capítulo 16 de Atos, começando no versículo 19 até o 26. Eu não vou ler todo o texto, eu vou contar a história para você e ler um pouco do texto. Eles chegaram a uma cidade, se não me engano, Filipos, exatamente, para onde depois o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Eles chegaram nesta cidade e eles começaram a pregar o evangelho nesta cidade e se levantou um alvoroço na cidade contra eles. Exatamente porque as pessoas se convertiam ao evangelho e largavam seitas pagãs. E isso dava prejuízo aos líderes, de seitas pagãs. Então se levantou um alvoroço na cidade contra Paulo e Silas e eles foram levados a julgamento. Olha só, versículo 22 diz: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores romanos, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los, apanharam com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aí a gente tem pessoas que acham motivo para se revoltar contra Deus por tudo. Tá caminhando, tropeça, bate o pé numa pedra, machuca a unha do dedão do pé. Deus, por que o Senhor permitiu isto para mim? Afinal de contas, estou indo para a igreja. Há pessoas que têm esse tipo de atitude. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e enfrentaram uma onda terrível de violência contra eles. Apanharam em praça pública, foram açoitados, foram levados presos, tiveram os seus pés no tronco. Hoje, aqui no Brasil, nós vivemos um evangelho light. Servir a Deus no Brasil, graças a Deus, é muito tranquilo. É muito tranquilo. E há pessoas que acham que servir a Deus é sempre mar de rosas. Não, não é. Nós temos um inimigo em comum, que é Satanás. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E o diabo trabalha, sim, contra os servos de Deus. Trabalha, resiste, joga dardos contra os servos de Deus. Vivemos sim uma batalha. Nesta situação, qual será que foi a atitude de Paulo e Silas? Se magoaram contra Deus? Se amarguraram contra Deus? Deixa esse negócio, para que eu fui inventar esse negócio de pregar o evangelho? Será que foi essa a atitude de Paulo e Silas?
se amarguraram contra os irmãos, né? Os líderes da igreja que mandaram eles, que enviaram eles para Filipos. Por que eles não estão aqui para nos proteger? Foi essa a atitude de Paulo e Silas? Não. Olha só o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Não houve da parte de Paulo e Silas qualquer revolta ou amargura contra Deus por estarem vivendo aquele tipo de situação tão degradante por causa do Evangelho. Pelo contrário, eles reconheceram naquela situação o grande opositor da obra de Deus. Eles sabiam que a luta não era contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E eles sabiam que no olho do furacão, o que funciona é oração, é nos apegarmos a Deus, é estarmos firmes na fé. Por isso, no olho do furacão, eles cantavam louvores a Deus e oravam. Sabe qual foi o resultado? De repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias de todos os presos que ouviam Paulo e Silas orando e cantando louvores. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando uma espada, queria suicidar-se, porque ele pagaria com a vida se os presos fugissem. Ele achou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Por fim, o carcereiro se converteu, a família do carcereiro se converteu, houve grande salvação através daquela situação. Por quê? Porque em vez de se amargurar, Paulo e Silas cantaram louvores e oraram a Deus. Talvez você me assista e esteja no olho do furacão. Eu chamo de olho do furacão, é aquela tribulação, aquela angústia, você entende pouco, não sabe por que está passando isso, por que Deus permitiu. Talvez você esteja assim. O que vai funcionar para a sua vida não é a amargura, não é a raiva, não é a revolta. O que vai funcionar para a sua vida é buscar a Deus em oração e cantar louvores. Vai haver um terremoto na situação e Deus vai trazer para você libertação, Deus vai trazer para você solução, vitória e cura.